E aí, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre uma confusão que existe na cabeça do leitor e do cidadão, muito comum de acontecer, que é a questão do superfaturamento de obras no nosso país. Eu acredito que para qualquer pessoa criticar o governo sobre o superfaturamento de obras no nosso país, seria desejável que a pessoa conhecesse um pouco sobre a lei de licitação e qual é a relação de poder que existe entre o governo e as empresas que fazem essas obras. Porque é o seguinte, o governo ele precisa que algumas obras sejam realizadas, esses estádios para a Copa que vai aparecer aí. A lei de licitação do nosso país estabelece critérios mínimos de durabilidade da empresa, de faturamento anual da empresa que vai fazer essa obra e que vai concorrer na hora de fazer essa obra no nosso país, para construir o nosso país. O que acontece nisso? São muito poucas empresas, muito poucas construtoras no país que têm o faturamento e a idade necessária para se tornar elegível na hora da questão da obra. E isso quer dizer que essas empresas todas, quando aparecem as obras dentro dos estados, dentro das cidades, pelo governo, pelo país afora, essas empresas já combinaram anteriormente que preço vão cobrar, já combinaram de antemão entre si o quanto que vai ser gasto, a qualidade dos objetos utilizados na construção, já combinaram tudo. Então, se o governo quer uma obra realizada, ele não pode colocar, por exemplo, o valor mínimo que pode ser cobrado para a realização dessa obra, porque não aparece ninguém. Ou seja, o governo está na mão dessa meia dúzia de empresas que dominam o nosso país internamente aqui, na questão da construção do país. Então, se o governo coloca um preço mínimo para a construção de um estádio, como é a média mundial para a construção de qualquer coisa, o que acontece é que não aparecem empresas para construir aquilo. E aí o governo não tem a obra. O que acontece com o governo não tendo obra, o dano político, o dano à imagem do governo é muito maior que um empresário que simplesmente quer ganhar mais na obra e nem aparece e que não tem telhado de vidro para isso. Afinal, como o camarada é dono da empresa, ele decide participar do que ele quer, do que ele quiser, não tem conversa, entendeu? Então a relação de poderes que existe entre o governo e as empresas privadas que vão realizar as obras para construir o nosso país, para fazer o nosso país caminhar para frente através da construção civil, é muito desigual. Se o governo resolver economizar na hora de fazer uma licitação para determinada coisa, ele não tem ninguém para entrar, porque as empresas já combinaram anteriormente quem é que vai fazer o quê. Então, é preciso ter claro na mente que quando você quer diminuir o Estado e colocar a construção do país em mãos privadas, o que acontece é que o camarada que é o único dono da empresa que pode construir alguma coisa no país, vai colocar o preço que ele quiser para construir aquela obra. Então é preciso entender muito bem a relação do custo da obra com a relação do empresário. A conjuntura de poder que existe entre o governo, se ele quer a obra feita, e o empresário, que já combinou com todo o grupo de empresários que poderiam fazer aquela obra e de antemão já sabe qual é o preço que ele quer. Nós precisamos mudar a lei de licitação, aumentar a concorrência, porque o Brasil não tem uma capacidade econômica igual a dos Estados Unidos, em que se uma empresa fechar amanhã, existe 20 outras na fila para tomar o lugar dela. O Brasil não tem isso. Existem cidades no Brasil que se fechar o supermercado e fechar a farmácia, não existe outro para abrir supermercado ou farmácia naquela cidade, por conta da falta de capacidade econômica do nosso país. Então todo aquele papo de livre comércio, de libertarismo, de tal, funciona muito bem para os Estados Unidos, onde a concorrência exige qualidade nos serviços prestados pelos comerciantes, pelos empresários, onde a concorrência faz com que a lei de consumo seja uma lei forte e eficaz, mas não no nosso país. Nós estamos divididos, nós estamos sob a custódia de empresários que desrespeitam a 3x2 a lei de consumidor. Na hora de você for criticar o governo sobre superfaturamento de obras, pense que você também pode ser ocupado por isso, porque a sua ideologia acha que o Estado não pode ter uma empresa de construção civil para concorrer com as empresas privadas de construção civil no nosso país.